Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do resultado da Prio, que não veio tão positivo assim, tiveram alguns não recorrentes que impactaram no resultado final, mas como veio em linha com o que o mercado esperava, as ações tiveram um resultado positivo na valorização. Vamos analisar as informações gerais que a Prio possui, vamos analisar o relatório divulgado pela empresa, atividade por atividade, poço por poço que ela furou, e vamos analisar também a repercussão desse relatório trimestral com relação às mídias especializadas, Infomoney, Genial, XP, o que vocês já estão acostumados de ver, e vamos ver a qual dessas casas, se é compra, venda ou neutro para a ação da Prio, e infelizmente não vai ter a simulação de dividendos, porque a Prio não distribui dividendos de forma regular. Às vezes ela faz essa distribuição, mas não é sempre, então não terá essa simulação, e a rentabilidade que você tiver com a Prio será através do rendimento do valor das cotas. Beleza? Então já vamos direto às informações. Let's go. Só lembrando, escorrega aquele like, curta, compartilha, se inscreva no canal, assista até o final, que vai ser informação relevante sobre a empresa para você do começo ao fim. Vamos lá. A Prio hoje está sendo negociada a R$ 39,73. Acredito que seja um excelente preço. Uma rentabilidade negativa, né, de 11,7% nos últimos 12 meses. Ela tem sofrido bastante com os últimos resultados. Um PL incrivelmente baixo, de 3,3, ou seja, a ação está extremamente descontada. E tem o dividend yield de zero. Se você quer dividendos, a Prio não é o seu lugar. Você vai ganhar bastante com rentabilidade, a depender do momento que você entra na empresa. Com relação à rentabilidade, você precisa analisar com muito cuidado o intervalo de tempo. Se você, por exemplo, pegar dos últimos 12 meses, a empresa ela apresentou uma variação negativa de quase 12%. Agora, se você pegar ali 2 anos, a variação negativa é de 16 ponto alguma coisa. 5 anos, a variação já é positiva em 354%. E em 10 anos, incríveis 11.451% que a empresa te entregou de rentabilidade. E uma rentabilidade real, já descontada da inflação desse todo período, de 6.760. Então tome muito cuidado com o intervalo de análise. E só lembrando que a rentabilidade agora não garante a rentabilidade futura, né? Não é porque ela rendeu isso nos últimos 10 anos que continuará rendendo. Se formos levar em consideração a rentabilidade da Prio com alguns benchmarks, como por exemplo o IBOV e o CDI, que é o benchmark da renda fixa, se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás em Prio, hoje você teria 4.540, ou seja, uma rentabilidade incrível. No Ibovespa, hoje você teria 1.310. No S&P 500 na Bolsa Americana, você teria hoje R$ 2.022. Então a Prio ela rendeu mais do que o dobro nesse período, nos últimos 5 anos, do que a Bolsa Americana. O PL da empresa, como nós já vimos, é extremamente baixo. Hoje ele está na casa dos 3,3. Lembrando que esse indicador tem como referencial ali adotado pelo mercado o número 10. Então, um PL de 3 significa que a empresa ela está extremamente descontada na relação de preço e lucro que ela possui. Vamos entrar agora na segunda parte do vídeo, que são os destaques do relatório trimestral divulgado pela empresa. O lifting cost da empresa ele tem aumentado trimestre a trimestre. Lifting cost é a eficiência que a empresa possui em extrair o petróleo do seu poço. Quanto menor for esse indicador, melhor. Ele atingiu o seu mínimo no quarto trimestre de 2023 e a partir disso ele tem aumentado. Ainda está num período ali ok, mas é preciso levar em consideração também que esse segue uma tendência de alta. Então, se nos próximos trimestres o lifting cost continuar aumentando, é para ligar o sinal de alerta. Nesse trimestre, houve alguns não recorrentes, o que impactaram nesse indicador, que nós vamos já ver. Produção por barris de petróleo por dia, abril, nesse segundo trimestre, aumentou bastante, muito em função desse novo poço peregrino. No segundo trimestre, houve uma pequena queda em relação ao trimestre anterior, mas um aumento bastante expressivo se você pegar o comparativo anual. A posição de caixa da empresa também ela tem se recuperado por causa dos investimentos que a empresa fez em manutenção dos postos e do seu equipamento e na aquisição de novos postos. Você vê que trimestre a trimestre ela tem recuperado sua posição de caixa, que chegou ao topo no terceiro trimestre de 2024. O dívida líquida sobre EBITDA, que vocês já sabem, é a relação entre a dívida líquida que a empresa possui e a sua geração de caixa. O quanto que a sua geração de caixa consegue suportar o cumprimento dessas obrigações. A Prio ela tem um endividamento ali de dívida líquida bastante forte, né, de 2,7 bi,
Só que, se você levar em consideração a geração de caixa que ela possui de 1,8 vezes, está bem comportado, porque ao mesmo tempo que ela possui uma dívida bastante relevante, ela também gera muito caixa. Então ela não tem problema de honrar com esse compromisso e 1,8 vezes é muito tranquilo, não é problema algum. Aqui é a justificativa que a empresa deu com relação ao aumento do seu lift cost. O indicador no segundo trimestre de 2025 apresentou um aumento de aproximadamente 81% em relação ao mesmo período do ano passado e de 8% em relação ao trimestre anterior. O resultado se deve principalmente ao campo Peregrino, adquirido em dezembro de 2024, é um campo bem recente, que atualmente possui um lift cost significativamente superior aos ativos operados pela companhia e a redução da produção do campo de frade no trimestre. Então você vê que há justificativa por esse aumento do indicador e a redução da eficiência de extração de petróleo. Mas acredito que a Prio é uma empresa extremamente eficiente, vai conseguir lidar com isso bem e nos próximos relatórios a gente vai ver essa tendência de alta ela se estabilizar. Eu trouxe esse slide aqui para você ter uma noção da produção e da variação de percentual para cada poço que a empresa possui. Nessa parte de cima, você tem ali as condições gerais, que é o preço do petróleo Brent de referência e a taxa de câmbio. Eu vou focar com vocês com relação à produtividade. No campo de frade, a produtividade do campo ele se reduziu 50% no período de um ano e 40% de um trimestre para o outro. No campo de Albacoara Leste, a redução foi de 2,6% no intervalo de um ano, porém ele se recuperou muito. No trimestre anterior para esse, a produção aumentou 22,3%. Então foi um resultado bem positivo. No cluster Polvo e TBNT, a produção ela reduziu 27% aproximadamente no intervalo de um ano, mas também se recuperou. No trimestre anterior para esse, aumentou 1,6%. No campo Peregrino, bastante recente, em que a empresa ela tem somente 40% da produção, não houve a divulgação no período de um ano, porque ele é muito recente, mas nesse trimestre, do trimestre anterior para esse, já houve um aumento de 2,5%. No total de produção da Prio, no período de um ano, aumentou ali 11,5% e nesse trimestre reduziu 8,4%. Então você tem ali resultado bastante diverso. No total, se você analisar o período de um ano, houve um aumento na produção, na produtividade de 11,5%. Mas vamos analisar agora cada produtividade de cada poço que a empresa possui e o porquê desse resultado que veio dessa forma. No campo de frade, houve uma redução, uma queda de 51% no volume produzido, e isso aconteceu por causa de parada programada realizada em abril para viabilizar a futura entrega de óleo do campo de Arru e falha no sistema de compressão de gás. Então você teve ali uma causa que já era programada para fazer, que era uma manutenção, e algo não recorrente, que foi a falha no sistema de compressão de gás. Isso justificou a queda para 68,5% na produtividade do campo, que antes era de quase 100%. No cluster Polvo e TBNT, houve uma parada temporária dos poços -10 e -40H, com relação também a falhas na bomba centrífuga submersa. Então também teve problemas não recorrentes. A eficiência do campo ficou em 77,1%, sendo que no mesmo período do ano passado era também quase 95% de produtividade de eficiência. Então a produção ela se manteve estável trimestre a trimestre, mas caiu bastante no período de um ano. No campo Albacoara Leste, teve um aumento de 22% em relação ao trimestre anterior para esse, mas se formos pegar o período de um ano, houve uma queda na produção. E por que isso aconteceu? A normalização das operações após a instalação de uma turbina em janeiro e de um compressor de gás em março. Assim, a eficiência operacional do ativo atingiu o recorde de 97,2%. E a companhia segue trabalhando para a reabertura do poço ABL-84. Então, mesmo com eventos não recorrentes também nesse poço, a empresa ela conseguiu uma eficiência de 88,4% de eficiência operacional. E a produção aumentou do trimestre a trimestre, teve um aumento bastante relevante e uma ligeira queda no período de um ano. E no campo mais recente, o campo Peregrino, o novo poço produtor em maio e realizado 4 workovers
no campo. Então você já tem a empresa trabalhando para viabilizar essa produção e a melhor eficiência nesse poço. A Prio assinou contratos com a empresa com aquisição de 60% e operação do campo. A aquisição deve ocorrer até julho de 2026. Então, em julho de 2026, a Prio será dona de 100% desse campo peregrino. Então você vê que o resultado ele foi bom, porém muito impactado por eventos não recorrentes. Por isso que o mercado recebeu bem o resultado da Prio e não massacrou ela no preço das ações. Isso que nós analisamos é a parte operacional e produtiva da empresa. Vamos agora ao DRE. A receita líquida da empresa ficou em 470 milhões aproximadamente, uma queda de 33% no comparativo anual. O EBITDA caiu aqui 57% e a margem EBITDA caiu 30 pontos percentuais, ou seja, a empresa ela sofreu bastante com esses não recorrentes. Se formos levar em consideração aqui embaixo o EBITDA ajustado, a queda foi um pouco menor. Ficou em 286 milhões, uma queda de aproximadamente 50% e menos 18 pontos percentuais. Você vê a diferença com relação aos eventos não recorrentes. Aqui embaixo você tem o lucro líquido, ficou em 122 milhões, uma queda de 54%. Então você vê que nenhum dos indicadores vieram positivos para a empresa. E eu trouxe aqui a justificativa da própria empresa. No trimestre, o desempenho financeiro foi impactado principalmente pela redução de receita, reflexo da queda de 22% no preço do Brent. Além disso, o volume de vendas diminuiu 4%. A maior participação do campo peregrino nas vendas, responsável por 44% no volume total de comercializado, também influenciou o preço médio de realização, uma vez que o ativo opera com um desconto médio superior aos demais. Com isso, a Prio registrou uma receita total de 508 milhões de dólares, importante ressaltar, e uma receita líquida de 470 milhões de dólares, redução de 30% e 33% respectivamente. Então, além dos eventos não recorrentes produtivos e operacionais na empresa, ainda teve a redução da receita com a queda do preço do petróleo e uma leve redução no volume de vendas. Analisando o peso que cada campo tem na receita da empresa nesse último trimestre, o campo peregrino recente, o novato, já responde por cerca de 41,5% do total da receita da empresa, seguido do campo do cluster Polvo TBNT. Analisando agora das principais assets que nós temos aqui no Brasil, a BTG, quando esse relatório foi divulgado, ele tem um preço ali de mercado de R$ 39,79, mas com um preço-alvo de R$ 65,00, com um potencial de valorização de 63% aproximadamente, dando recomendação de compra. A Genial Investimentos, ela divulgou aqui o resultado esperado. A expectativa do EBITDA para a empresa era de 314 da Genial. O mercado esperava um EBITDA de 293 e a empresa entregou um EBITDA de 276, ou seja, abaixo das expectativas da Genial e do mercado em si. Se formos levar em consideração a call de investimentos, ela tem um preço de cota de R$ 40,00, com um preço-alvo de 69, quase 70, com um potencial de valorização de quase 70%. Então, para a Genial também é compra para a Prio. A Empíricos, as expectativas eram mais pessimistas para o trimestre. Então você vê que o resultado da Emprio já era um pouco esperado pelo mercado, com algumas flutuações com relação à casa que você analisa. Porém, elas seguem construtivos para a Prio, ou seja, a Empíricos ainda segue positivo para o resultado da empresa e compra com relação às suas ações. Então, o que vocês acharam do resultado da empresa? Vão comprar mais? Vão esperar? Vão aguardar os próximos resultados para saber se ele verá melhor ou não? O que vocês vão fazer? Deixa aqui nos comentários, fale quantas cotas você tem da empresa, se você prefere Prio ou Cotobras. Deixa aqui para a gente conversar e bater um papo sobre investimentos, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ajude de alguma forma na call de investimentos que vocês possuem ao investir na empresa ou na decisão de incorporar ela agora, beleza? Então, um ótimo abraço, valeu e bons investimentos.